Olá, meus amigos do Clube Ludovico, tudo bem? Espero que estejam ótimos. Esse aqui é um vídeo disponibilizado exclusivamente para os assinantes do Clube Ludovico. Eu vou falar sobre o livro Defensores do Ocidente, vou fazer uma leitura comentada, e aqueles que ainda não tiveram tido oportunidade de pegar o livro para ler atentamente vão poder fazer uma leitura por meio da minha leitura, pelo menos isso. E ao mesmo tempo vão ter uma introdução adequada para que possam, quando possível, quando quiserem, fazer uma leitura a mais proveitosa possível do livro. O livro é esse aqui, né? Ele foi enviado no mês de maio, né? Até 9 de maio, nos meses de abril e maio de 2025. Bom, ele é fantástico, né? A capa tá linda, um azul bonito. Ele veio acompanhado de um marcador de páginas, ele veio acompanhado também de orações, facsímiles, imagens artísticas, né? Entre as quais, por exemplo, esta aqui, do rei Ricardo I. A gente observa aí a qualidade das gravuras que foram escolhidas. Ainda do rei Ricardo, aqui as leis, né? Uma imagem facsimilar aí das leis que ele instituiu. A gente tem aqui uma oração de partida para a Terra Santa, uma oração relacionada aí com as cruzadas, olha só. Aqui atrás, ó. Uma oração pela vitória na batalha. E também essa imagem facsimilar aqui de um manuscrito a respeito de El Cid. Por fim, nós temos aqui, né, são iluminuras ligadas aí a São Luís, né, o Luís IX. Tá bem? Então agora que a gente viu tudo que o livro acompanhou, vamos falar um pouquinho sobre o livro. Preparei aqui um resuminho para que vocês entendam. Primeiro, o panorama, né? Eu gosto de começar assim. Primeiro, a análise do título, subtítulo, do sumário e, ao mesmo tempo, uma certa informação sobre quem é o autor e aí uma visão panorâmica do livro. Então, a princípio, né, retomando aqui a análise, o olhar sobre o livro, né, Os Defensores do Ocidente, aí a gente vê aqui os heróis cristãos que enfrentaram o Islã. Dá para ler aí? É que às vezes ele perde o foco, mas acho que está dando para ler. Então a gente vê o seguinte, esse é um livro sobre personagens históricos datados aí do século VI ao século IX e que eles representaram lideranças contra o Islã, lideranças em três frentes. A primeira nas Cruzadas, a segunda no contexto da conquista, da Reconquista Ibérica, né? Logo o primeiro enfrentamento para evitar a conquista total por parte dos muçulmanos e depois a luta pela reconquista, né? Pela retomada dos territórios. E um terceiro nos Balcãs, ali naquela região do Oriente da Europa, que foi também por muito tempo atacado pelo Império Otomano, tá? Então ele vai falar sobre 8 personagens que fazem parte desse contexto. Cada um faz parte de um desses três contextos, né? Então, primeiro, Godofredo de Bulhões, o libertador de Jerusalém, faz parte da Primeira Cruzada. O segundo, El Cid, já faz parte da questão ibérica. O terceiro, Ricardo Coração de Leão, também relacionado com as cruzadas. O quarto, São Fernando, vinculado aí à questão ibérica. O quinto, São Luís, relacionado com as cruzadas. O sexto, João de Montecorfino, tá? Apóstolo da Ásia, portanto mais ligado ali a outros ambientes de conquista. Skanderberg, o flagelo do Islã, relacionado também com o leste europeu. E Vlad, o Empalador, o escudo da Europa, também relacionado ali com o leste europeu, com o oriente da Europa, tá? Então esses são os personagens. Qual que é, então, a ideia do autor, né? O Raymond Ibrahim. Vocês vão ver aqui o autor, quem é? É muito importante começar também prestando atenção em quem é o autor. O autor é um estudioso desses temas que relacionam os cristãos com os muçulmanos do ponto de vista das guerras, dos conflitos, tá? Então ele lê bem árabe e ele lê bem também latim. Ele lê, então, portanto, as fontes tanto cristãs quanto as fontes árabes.
é um autor, ele tem vários livros publicados, ele tem um canal no YouTube, mas esse livro que nós trouxemos para o Clube Ludovico, que é um clube que, como faz edições de luxo, também os nossos editores, dos quais faço parte como curador, buscam livros já de mais estofo, livros que são bonitos também em seu texto, livros que são raros, livros que são absolutamente importantes, ainda que já tenham sido editados, e livros densos, livros esteticamente bem trabalhados. Então, assim, o Clube Ludovico é uma parte da editora, né? Ele é vinculado aí de alguma maneira à editora LVM, mas é um mundo à parte, porque ele se volta não à publicação de fáceis best-sellers, ele se volta à publicação de livros de profundidade, de livros de estofo, de livros que trazem informações que não se vê em nenhum lugar, de livros que são obras de arte em termos de texto e ao mesmo tempo de apresentação, né, como nós trabalhamos. Então esse livro, ele é de 2022, ele é um livro novo, tá? E que vem aí coroar uma série de livros do Raymond Ibrahim a respeito desse tema. Um deles, um dos quais que mais vendeu, né, que foi A Espada e a Cimitarra, era um livro que cuidava das principais guerras, mas os fatos bélicos, né, os eventos de guerra, as batalhas. E esse livro descreve não batalhas, mas heróis, né, mas cristãos que foram lá e defenderam a cristandade. Hoje nós chamamos de Ocidente, né, mas por muito tempo a Europa foi chamada de cristandade. A própria ideia de Europa vem depois, né? A ideia é que era a cristandade, tá? Então, se hoje existe uma civilização ocidental que se espalhou pelo mundo, né? Que se espraiou tanto pela Europa como pelas suas conquistas aí, notadamente das Américas, da Oceania e até alguns territórios de Ásia e África, tá? Então a gente tem aí uma civilização ocidental que é derivada dessa civilização cristã, dessa cristandade. Por que eu digo derivada e por que eu não digo que é a mesma? Alguns autores entendem que é a mesma, né? A gente vai pegar um grande historiador como Jacques Le Goff e vai entender que é a mesma. Outros historiadores, entretanto, vão considerar, e eu me filio mais a essa segunda vertente, vão considerar que a modernidade trouxe muitas inovações, muitas mudanças, trouxe o secularismo, trouxe o liberalismo, trouxe uma série de modernizações no sentido científico, tecnologia, que mudaram demais o mundo, e isso é ocidental, né? E isso ele deriva da cristandade. Mas ainda que muitos cristãos tenham sido responsáveis por descobertas científicas e, inclusive, por trazer ideias políticas e soluções políticas que vão se converter depois em realidades do mundo todo, ele é um mundo que não necessariamente se entende integralmente como cristão. Então, por isso que a gente usa mais civilização ocidental hoje, tá? O Ocidente, portanto, só existe por causa desses homens que defenderam a cristandade lá atrás, e sem a cristandade nós não teríamos aí a nossa herança greco-latina e a nossa herança de conteúdo moral, espiritual, estético, enfim, cultural, ético, do cristianismo, tá? Então, dito tudo isso, vocês entendem bem já qual que é a ideia do livro, tá? Então, em síntese, Defensores do Ocidente é um livro que busca resgatar do esquecimento 8 personagens sem os quais não haveria o Ocidente, tá? Então é bem assim mesmo. O autor é bem enfático quanto primeiro, a gravidade desse tipo de amnésia histórica, de esquecer esse tipo de personagem, e ao mesmo tempo quanto a importância fulcral, assim, central deles, porque sem eles, de fato, é difícil pensar que o Ocidente, que a cristandade, que essa civilização europeia teria se mantido e teria chegado até hoje, tal qual ela é. Então, assim, o livro Defensores do Ocidente, ele é de autoria de Raymond Ibrahim. Ele propõe uma análise histórica focada nas figuras de 8 líderes cristãos que se destacaram na resistência contra a expansão islâmica. Eu prefiro falar expansão muçulmana. Uma certa vez um muçulmano me disse que islâmico é um termo incorreto e que o adequado é muçulmano, então eu prefiro usar assim. Então, a resistência contra a expansão muçulmana em diferentes períodos e regiões. O que é a obra, qual que é o objetivo da obra, né? Ela busca revisitar e recontextualizar
as ações desses personagens, e o argumento central é de que eles foram protetores da cristandade, permitindo que a civilização ocidental perdurasse, chegasse até hoje, e, enfim, sobrevivesse a conflitos constantes com o mundo muçulmano. E ele destaca que, inclusive, hoje ainda, né, ele está escrevendo em 2022, repito, mas ele começa esses estudos, isso diz no prefácio, né, o Victor Hansen, ele diz que ele começa esses estudos inspirado lá no clima pós 11 de setembro, né, então isso aí foi 2001. E a partir de então ele indica que a gente vive uma espécie de tensão rediviva, né, entre cristãos e muçulmanos, que no fundo nunca morreu, mas que, se for esquecida, segundo o autor e segundo seu intérprete aqui no prefácio, pode fazer com que os cristãos, ou a civilização que dos cristãos advém, possam sofrer aquilo que foi antes evitado, né? Que é a derrota de uma cultura, de uma civilização, de um modo de vida, de uma religião, por outra, né? Então, o Victor Hansen, no prefácio, ele vai introduzir o leitor no trabalho do Ibrahim, ele vai ressaltar a sua trajetória como historiador, linguista, profundo conhecedor das fontes primárias orientais e ocidentais. Isso é bem destacado, tá, pelo Hansen, que as fontes consultadas são primárias. O próprio Ibrahim destaca muito em suas falas que ele consulta fontes sérias, tá, para falar dos assuntos. Então, o grande tema dele é o jihadismo e a perseguição de minorias cristãs, mas ao mesmo tempo, quando ele escreve o seu livro, entre os quais esse, ele mostra que os cristãos muitas vezes também empreenderam guerras justas, que os cristãos, quando entendem que é preciso, também pegam em armas. Ele defende, inclusive, por vezes citando Winston Churchill, quando dizia que é melhor entrar numa guerra que parece inevitável a esperar para entrar nela quando já for muito desfavorável, ou para entrar nela quando já a derrota já for certa, só para não se entregar vivo como um escravo. Então, assim, ele cita isso, ele cita também o fato de que muitos cristãos que pegaram em armas que possibilitaram que nós tivéssemos o cristianismo em muitos países hoje, né? Então, assim, o prefaciador também ele aponta essas questões das cruzadas, da Reconquista Ibérica, os conflitos nos Balcãs, que é essa parte que eu me referi aí da Europa, né, oriental. E a introdução escrita pelo autor já estabelece uma conexão direta com espada e cimitarra, 14 séculos de guerra entre o Islã e o Ocidente, reiterando a visão de que desde o século VII o Islã se configura como um adversário da cristandade, o que resultou na conquista de extensos territórios que antes eram dos cristãos, como o Oriente Médio, o Norte da África, a Ásia Menor. E citando, por exemplo, Bernard Lewis, ele diz que a Europa ela viveu sob uma ameaça islâmica constante por quase um milênio, tá? E isso moldou a própria identidade europeia. Um outro ponto central que a gente pode discutir aí desse início é a da guerra justa e das diversas interpretações que veem o cristianismo como pacifista, que ele entende que são equivocadas. Então, acho que agora a gente já está preparado. Vamos visitar uma a uma essas biografias, né? A gente começa pelo primeiro capítulo, Godofredo de Bulhões, o libertador de Jerusalém. Então é importante a gente contextualizar historicamente. Godofredo de Bulhões, ele está no contexto da Primeira Cruzada, ou seja, ele vai participar da Primeira Cruzada, né? A situação era a seguinte: a Terra Santa estava sendo ocupada pelos muçulmanos, que fecharam para os peregrinos cristãos. Anteriormente, os muçulmanos, quando já detinham ali o poder sobre a localidade, eles permitiam ainda as peregrinações, eles permitiam as andanças, eles permitiam o respeito aos locais sagrados. Então, quando eles passaram a negar a entrada dos peregrinos ali e passaram, às vezes, a vilipendiar os locais sagrados dos cristãos, o que acontece é que o Papa Urbano II convoca a Primeira Cruzada. E o Godofredo é o seguinte: ele tinha uma origem germânica, tá, da parte
materna. Ele descendia de Carlos Magno, de Carlos Martel, né, o martelo, todos os flagelos aí do Islã. Teve uma formação cristã, militar e nobre, uma reputação de virtude e coragem. E o que ele era? Ele era um duque da região onde hoje nós temos a Bélgica, né? O duque é o primeiro, é o número um, é muitas vezes o herdeiro, né? E ele vai se tornar, portanto, aí uma figura de liderança nessa primeira cruzada, né? Então, se o Papa Urbano II convoca, quem foi o grande guerreiro que merece memória, pelo menos ele que merece memória na primeira cruzada? É justamente o Godofredo, tá? E por que o Godofredo de Bulhões foi tão destacado por tanto tempo e hoje é esquecido? Primeiro, ele foi destacado porque os cristãos destacavam personalidades, e na verdade os cristãos se destacavam em guerra individualmente, enquanto os muçulmanos, eles eram mais organizados coletivamente. Isso foi dito por um autor espanhol que se radicou no Brasil por um tempo, tá? O Ricardo Román Blanco, e ele dizia justamente que os muçulmanos tinham essa capacidade mais de organizar falanges, enquanto os cristãos, eles viam o despontar mais constante de heróis. Então, esse livro ganha mais relevância ainda diante dessa percepção. Eu vou ler uns trechinhos aqui para vocês, tá? Para vocês terem contato com o livro. Se a gente for à página 41, por exemplo, a gente vê o seguinte, olha só. A fama do Duque se espalhou bem antes da Primeira Cruzada. Certa vez, por exemplo, outro nobre expressou uma queixa territorial contra ele diante do imperador do Sacro Império Romano, que era Henrique IV, e exigiu um combate individual para resolver a questão. Godofredo preferiu uma solução mais amigável, mas o outro insistiu e o imperador decretou a solução. Durante a batalha, Godofredo quebrou sua espada no punho, devido a um golpe especialmente poderoso no escudo do oponente, de modo que apenas 15 centímetros além do punho permaneceram em sua mão. Sendo essa desvantagem, os nobres pediram uma trégua e imploraram ao imperador que interrompessem o duelo e chegassem ao acordo, momento em que o duque declarou positivamente que se recusava a tirar proveito dos esforços dos aspirantes pacificadores e, com obstinação determinada, voltou ao campo para retomar o combate. O que mais que ele diz aqui? Que ele era um homem totalmente dedicado, olha só. Apesar de sua natureza cavalheiresca em tempos de paz, quando a guerra aberta era declarada, Godofredo tornava-se brutalmente feroz. Depois de escrever que o duque dava a impressão de ser mais um monge do que um soldado, Roberto, o monge, acrescenta: no entanto, quando percebia que o inimigo estava próximo e que a batalha era iminente, não temia o ataque de homem algum. Então vamos lá, o que ele fez? Além dessa personalidade dele, né, você vai ver que aí páginas 41 e 42 tem isso descrito. Por exemplo, para ajudar a financiar a cruzada, ele resolve ir para a cruzada. Para ajudar a financiar essa cruzada, ele e os seus venderam e hipotecaram muitas de suas terras e propriedades, muitas vezes a preços baixos, tá? Então há uma renúncia aí aos bens materiais. Quando ele vai a Jerusalém, vocês sabem que as cruzadas foram por volta de 10, se a gente acrescentar umas extraoficiais, vai dar 12 para mais, mas dessa primeira cruzada foi um grande sucesso, né? Houve uma vitória e tomada de Jerusalém para os cristãos. Então a gente tem aí o fato de que o Godofredo, ele vai para cima dos infiéis e massacra 65 mil homens, assim, tá? A brutalidade da guerra medieval é bem descrita aqui, ele não era flor que se cheirasse não, tá? E, enfim, a gente pode pôr em questão, ao mesmo tempo, a glória e a tragédia da vitória, tá? Os detalhes são bem descritos, ele, quando chega lá, ele é colocado como possível rei de Jerusalém, né? Que aí a cristandade vai fundar um reino cristão ali, ele nega, ele diz que página 76 isso. Ele diz assim, olha só. Tá aqui. Deus me livre de ser coroado com uma coroa de ouro, onde meu Salvador usava uma coroa de espinhos. Tá? Então, durante séculos, ele foi considerado o modelo por excelência de virtude cristã contra os ataques daqueles que queriam destruir o legado de Nosso Senhor Jesus Cristo. Bem, no capítulo 2, a gente fala de El Cid. El Cid é um cristão espanhol que venceu mouros. El Cid significa o Senhor, tá? E a gente está no contexto da Península Ibérica em 711, e o nome dele era Rodrigo Dias de Vivar,
E ele foi um guerreiro extremamente destacado, assim, se a gente for ver a contextualização, né, o que estava acontecendo em 711? Destruição de igrejas, profanações, escravidão, perseguições as mais diversas. E nesse contexto de reconquista, né, os muçulmanos já tinham, eles tinham tomado inicialmente, a reconquista vai durar aí mais alguns séculos, né, mas nesse contexto de jihad muçulmana contra uma reação cristã, a gente tem uma nobreza sendo formada, né, com formação militar sólida, e no caso o Rodrigo, ele conseguiu se destacar no serviço do rei Sancho II e recebe o título de campeador, tá, que é o campeão no campo de batalhas. Ele tinha uma imagem física muito destacada, muito impressionante, né? A gente vê na página 95 aí esses detalhes, que na página 95 a gente vê assim, quanto à sua barba, que se tornaria símbolo mais famoso, o Cid se gabava de que nenhum mouro, nenhum cristão jamais a arrancou. Ele era barbudo, robusto, peludo, e achava que a barba era esse símbolo de inviolabilidade. Ele foi expulso injustamente, né, pelo rei Afonso VI num dado momento. Ele liderou 300 seguidores fiéis nesse exílio, depois que ele é expulso. Ele luta por sua conta. Tem um momento em que ele serve até mouros. Isso é considerado pelo autor como cálculo de realpolitik, né? Ele entende que aqueles mouros seriam enfraquecidos desde dentro, então ele faz parte da luta com esses mouros contra outros mais fortes, e ao mesmo tempo ele entende que isso paulatinamente os iria enfraquecendo. E depois, num dado momento, ele volta a lutar contra os mouros, conquista a Valência sozinho, sem apoio régio, e tem algumas batalhas memoráveis, né? Em Bahrein, né? Que é uma vitória contra os almorávidas, e a morte do rei Búcar, né? Eu falei aí para vocês, 711 foi o início, né? Da Reconquista, mas a gente está aqui, ó, o Rodrigo Dias, que é o El Cid, ele nasceu em 1043 e morreu em 1099. É um negócio meio quase concomitante a questão de Jerusalém, mas que estava acontecendo já alguns séculos depois do início da conquista, né? Do momento em que os islâmicos invadiram, que aí sim foi em 711. Tá? Então eu peço desculpas aí. Ele é de 1043. Bem, dito isso, a gente sabe que bom, a sua morte foi em 1099, com uma disenteria num contexto em que a região em que ele estava já estava sendo sitiada por mouros. Existe toda uma lenda de que o seu cadáver foi usado em cima de um cavalo, e que só o fato desse cavalo com El Cid em cima, essa lenda tá indo na direção dos mouros, eles fugiram. Mas isso por pouco tempo, depois eles voltaram e retomaram a cidade. Então El Cid teve várias vitórias, sucessivas vitórias, era aterrorizante para os mouros vê-lo, mas por outro lado, ele quando morre, a cristandade tem alguns reveses, né? E essa história nem é mencionada aqui pelo Ibrahim, eu achei curioso, porque é uma das histórias mais famosas. Ele só coloca que de fato morreu aí em sua casa com sua esposa num momento aí de dificuldade. O terceiro, que é o Ricardo Coração de Leão, pode ser lembrado, bom, ele é muito lembrado principalmente quando a gente fala de direito, né? Porque no contexto dele ele permite que essa questão, essa ideia de colocar leis escritas apareça, mas enfim, o fato é que ele era fortíssimo também como líder e como guerreiro. A gente pode ver o seguinte, vamos contextualizar, tá? A gente está no contexto da Terceira Cruzada, e aí a gente vai se colocar a pergunta de o que aconteceu logo depois, né? Uma vez que a Segunda Cruzada tinha sido um fracasso, né, a gente tem em 1189 até 1192 a Terceira Cruzada. Essa Terceira Cruzada é uma resposta à perda de Jerusalém para Saladino em 1187. A Segunda Cruzada tinha sido resposta à perda de uma cidade, já não me recordo bem o nome, mas ela não foi recuperada. Então a Primeira Cruzada foi um sucesso, a Segunda foi um fracasso, e a Terceira a gente está tratando dela agora com Ricardo I. Ele é o principal comandante dessa Terceira Cruzada, ele enfrenta muçulmanos, mas também traições internas. Tem uma citação na página 118 que diz:
existe algo especialmente surpreendente sobre um deles, estavam dizendo, né, falando sobre o Ricardo I. Ninguém pode resistir-lhe, e quando ele captura alguém, ninguém pode resgatá-lo de suas mãos. Né? Então ele era realmente aterrorizante, né? Dizem que as mães ameaçavam os filhos com o nome dele, dizendo que se não se comportassem bem, ele apareceria. Se não fossem à guerra lutar como homem, ele viria pessoalmente matá-los. Então ele tinha uma ideia de guerreiro, dava uma imagem de guerreiro destemido. Tem até uma lenda, isso está na página 124, de que se um cavalo se assustava, o cavaleiro dizia, é porque o Ricardo I está ali, está naquela árvore, está naquele arbusto, está naquela sombra. Então o nome dele era uma espécie de maldição entre os sarracenos. Tá? Ele teve feitos notáveis na Batalha de Arsuf, né, na qual ele derrota Saladino, só que Saladino se recupera, existe uma cilada para o Ricardo I, ele consegue se safar, né, ele derrota essa emboscada matando 4, prendendo 7, conquista Chipre, ele torna o Chipre uma base aí dos cruzados. O rei do Chipre mais ou menos estava covardado, ou se sentindo neutro, não queria participar dessas coisas, e ele dá uma lição de moral no rei do Chipre, de que não se podia querer conforto numa situação de ataque à cristandade, e acaba morrendo por um acidente, né? Um arqueiro cristão de seu próprio lado o fere sem querer durante um cerco na França, e enfim, ele perdoa o assassino, ele estava convicto de que tinha sido um acidente. Tudo bem, todo mundo entende, ele morre, ele o eventual aí, acidental homicida libertado, só que a irmã do Ricardo I, depois de sepultá-lo, resolve retomar aí o assassino e matá-lo de maneira bastante cruel, né? Então, assim, se a gente considerar, bom, Jerusalém não foi reconquistada, mas ele salvou, por um lado, a honra da cristandade e infligiu aí muitos danos a ponto do Saladino não ter condições de fazer avanços significativos, né? E vamos passar para o quarto, então, a gente pode falar de São Fernando, tá? São Fernando, ele já está num outro contexto, a gente vai ver que ele viveu entre 1199 a 1252, foi rei de Castela e Leão, unificou esses dois grandes reinos cristãos, e ele ascende jovem ao trono, né? Com influência da mãe dele, chamada Berengária. Ele infligiu uma enorme derrota ali, tá? Ele conquista Córdoba e derrota aos muçulmanos. Ele conquista Córdoba, ordena a purificação da água benta, a mesquita que ele conquista é dedicada à Nossa Senhora. Tem aqui na página 210 o seguinte, né? O que havia antes sido o covil do diabo foi transformado em Igreja de Jesus Cristo, nomeada em homenagem à sua gloriosa mãe. Ele recupera também os sinos da Catedral de Santiago. Ele foi considerado com muito respeito por recuperar monumentos que tinham sido, por exemplo, levados por Almansor no século X, e ele fez isso, essa recuperação dos sinos, também de uma forma simbólica, bastante cruel, fazendo com que eles fossem carregados nas costas de muçulmanos que estavam sendo aprisionados, que eram cativos, né? Era chamado pelos contemporâneos de defensor de Cristo, e não via a guerra como uma espécie de glória pessoal, ele via como missão. Tem um trecho na página 218 que diz: tua ambição era livrar teu povo de uma opressão. Defensor de Cristo, foi por sua querida causa que sitiaste as cidades sarracenas. Depois a gente pode falar de São Luís, né? São Luís, trágico herói de Cristo. Aí a gente está falando do rei Luís IX da França. Em 1214 ele foi coroado rei, novinho, com 12 anos, né? Ele nasce em 1214, é coroado rei aos 12 anos, em 1226, logo após a morte de seu pai. Foi criado por Branca de Castela, que era sua mãe, que incutiu nele uma religiosidade muito séria e muito forte, muito fervorosa. E ela dizia para ele que preferia que ele morresse, preferia vê-lo morto,
a vê-lo cometendo pecado mortal, né? Então ele cresce, ainda que ele tenha crescido frágil fisicamente, ele se tornou moralmente bastante sólido e teve aí uma disciplina e uma piedade de grande dedicação. Ele ia à missa diariamente, praticava caridade e educou seus filhos numa mesma rigidez espiritual aí que ele herdou da mãe. O que que ele fez então? Ele tinha em 1244 aí uma motivação cruzadista, porque houve um saque, né, jihadista de Jerusalém com uma espécie de destruição, né, de objetos de locais cristãos. Então ele tinha sido dado como morto, ele ficou doente, mas subitamente se recupera, declara que vai tomar a cruz em sua mão e libertar a Terra Santa, e aí ele foi sem convocação papal até lá. A mãe e a esposa ficaram desesperadas, mas ele foi de qualquer maneira, manteve seu voto e empreendeu aí a 7ª cruzada, tá? Que foi a mais bem financiada de todas, ela foi planejada meticulosamente. Em 1248, ele parte descalço de Paris, vestido como um peregrino. E o monge diz que ele estava magro, abatido, com rosto de anjo, mais de monge do que de soldado. Mas consegue avançar. Começa ali pelo norte da África, tá? Foi uma campanha do Egito, foi desastrosa, ele acaba preso, resiste a ser humilhado na prisão, mas acaba libertado. Não volta para casa, continua a missão na Terra Santa, reúne 1000 cruzados, vai tentar resgatar outros prisioneiros cristãos e manter viva a presença ocidental ali no Oriente Médio, mas aí, nesse momento, a gente está falando da 8ª cruzada, ele já estava envelhecido, fisicamente debilitado, toma a cruz enfim, contra o desejo da sua própria corte, contra o desejo do Papa, ele avança com filhos, irmãos, com o genro, mas ele, quando desembarca em Tunis, né, hoje na Tunísia, ele morre de disenteria e, enfim, recitando salmos com os olhos voltados a Jerusalém. Então, não consegue aí também grandes resultados. Ele foi canonizado em 1297 e acabou sendo considerado por muito tempo o tipo ideal do rei santo, que foi piedoso, disciplinado e fiel até o fim. Foi chamado de mártir sem martírio, né, por causa do zelo dele de entrega que fizeram um herói trágico aí da cristandade. O capítulo 6 fala de João de Montecorvino, né, que foi chamado de apóstolo da Ásia. Qual que é o contexto? Houve uma perda definitiva, né, considerada definitiva da Terra Santa em 1291, e o surgimento, enfim, do Império Otomano, que vai prevalecer ali na Terra Santa, e isso começa no fim do século XIII. A cristandade então, vai redirecionar os seus cuidados à saída ofensiva de reconquista de Jerusalém, que é dada por perdida, para salvar a Europa dos avanços ali no Oriente da Europa mesmo. Então a gente vai ter todo um contexto de revalorização daquela região onde hoje a gente tem, por exemplo, a Romênia, a Hungria, que são o leste da Europa, tá? A gente pode dizer que nos Balcãs, nessa ocasião, a gente teve igrejas incendiadas, cristãos decapitados, o meu filho deu sua opinião aqui, cristãos escravizados, cristãs exploradas sexualmente, enfim, o terror se instalava aí nas cidades, por exemplo, como Galípoli, né? E aí a gente tem a ascensão aí do João Corvino como um herói da ocasião, né? Ele é John Hunyadi, ele nasceu na Transilvânia e começa aí a liderar pessoalmente uma resistência contra os turcos naquela região. Ele tinha um perfil de bravura militar já desde jovem, jejuava e comungava frequentemente, colocava símbolos cristãos sempre em todos os seus estandartes, e ele se tornou então voivoda da Transilvânia, né? Voivoda é um título de líder militar e político ali do leste europeu. Depois ele se torna governador da Hungria, lidera campanhas heróicas contra os otomanos, tem uma batalha de Belgrado, né, de 1456, foi o ápice da glória dele, a gente já está aí num momento em que era o exército otomano do Maomé II, ele mesmo que tomou Constantinopla uns 3 anos antes, avança sobre a Europa Central,
e ele consegue, com inferioridade numérica e poucos recursos, resistir. Ele morre pouco depois dessa vitória em Belgrado, foi aclamado como herói de toda a cristandade, e o filho dele, Matias Corvino, vai se tornar o rei da Hungria. Tá? Então a vitória dele atrasou pelo menos em 70 anos aí o avanço turco sobre o coração da Europa. Hoje o João Corvino é lembrado, quando é lembrado, né, como um guerreiro cristão, símbolo aí de resistência quando o cristianismo sofre perigo real. Né? Então é bom lembrar que a história do Ocidente inclui esses homens que, mesmo quando cercados, com menos recursos e com menos homens, resistem e salvam aquilo que ainda pode ser salvo. Já no capítulo 7, a gente tem o Skanderberg. O Skanderberg é muitíssimo interessante, principalmente porque ele por aqui é muito pouco conhecido, né? Mas vocês vão ver como ele é interessante. Ele também está nos Balcãs, né? Ele e o João de Montecorvino, o Skanderberg e o Vlad já estão relacionados aí com os Balcãs, né? E ele foi o último bastião dos Balcãs. Já lá no século XV, o Império Otomano vai dominando todo o sudeste da Europa, vai escravizando milhões de cristãos. Você vê uma série de escravos aí com olho claro, loirinho, tudo. E por muito tempo os muçulmanos pegavam escravos dessas regiões. Dizem muito que daí vem o termo eslavo. O Skanderberg é conhecido como coração valente albanês, né? Só para vocês terem ideia. Ele teve uma infância estranha aí, ele era filho de um nobre albanês e foi entregue pelos próprios pais como refém aos otomanos. Isso acontecia com alguma frequência, vocês vão ver que com o Vlad também foi assim. Reis ali dos Balcãs entregavam seus filhos como reféns, como uma espécie de garantia de que eles não infligiriam aí danos militares, nem surpreenderiam aí os turcos com ataques, né? Então isso é uma situação bem dolorosa. Aí a gente tem a ideia de que, não, o fato, né, de que ele foi convertido, entre aspas, à força ao Islã, então ele acaba vivendo como um homem ali do contexto dos turcos otomanos. Ele se torna um dos generais mais promissores do sultão, mas nunca esqueceu a origem dele, tanto que tem um momento em que ele foge, ele tem uma fuga estratégica, ele vai liderar uma... Foi num contexto de uma campanha do próprio João Corvino contra os turcos, e nesse momento o Skanderberg está lá junto com os turcos e deserta, isso com 300 outros albaneses, falsifica uma carta do sultão, toma de volta a sua cidade natal, que era Croia, e aí ele ergue novamente a bandeira cristã. Então ele massacra uma guarnição otomana local e vai iniciar uma resistência que dura 25 anos. Ele foi guerreiro, foi diplomata, foi símbolo de fé, né? Ele reuniu um exército de cerca de 18 mil homens, muitos deles eram voluntários estrangeiros. Ele resistiu a forças otomanas, que somam centenas de milhares, vai usar tática de guerrilha, fortificação, aliança com reinos cristãos, outros, né? Como Aragão, o próprio papado, e ele lidera pessoalmente, rezando antes de cada batalha e castigando todos os traidores, né? Em 1450, o sultão Murad II cercou Croia, que era a cidade do Skanderberg, com 160 mil soldados, né? E o Skanderberg resiste por meses só com 1.500 homens, usando sinalizações por fogueira, ataque de surpresa, e essa resistência se tornou aí um grande símbolo de fé e de heroísmo por toda a Europa. Depois de Constantinopla cair, né, o Skanderberg ele continua resistindo a Maomé II, e em 1466 e 1467 ele derrota os novos exércitos invasores. Morre em 1468 de febre, depois de 25 anos de luta ininterrupta. Ele vai invadir a Albânia meses depois e vai encontrar um povo muito orgulhoso e difícil de se dominar. O Maomé, né? Qual que é o legado dele, né? Bom, ele teve milhares de obras, peças, óperas, monumentos para homenageá-lo. Seus ossos foram transformados em amuletos. Em 2005, o Congresso dos Estados Unidos o homenageou oficialmente como salvador da Europa Ocidental contra a ocupação otomana. Então, assim, a gente tem uma figura em Skanderberg aí extraordinariamente forte, impressionante, simbólica e pouco conhecida, né? Que mais que a gente pode dizer?
Tem vários trechos que eu poderia ler aqui para vocês, na página 361. Ele podia fazer o que poucos cristãos podiam: pensar, seguramente agir como um turco, né? Ele foi criado como turco. Depois, sobre o seu impacto histórico, né? O Skanderbeg foi um defensor do Ocidente por excelência, reconhecido inclusive pelo Congresso dos Estados Unidos por seu papel de salvar a Europa Ocidental contra os otomanos. Quanto o legado literário tem na 359, enfim, tem muita coisa interessante. Quando a gente passa para o capítulo 8, a gente vai ter uma figura interessante, o Vlad, né? Drácula, que é muito conhecido por causa do Bram Stoker, né? Que escreveu aí no início do século XX, ou no fim do século XIX, aquele romance do Conde Drácula, que seria um vampiro, né? Mas na verdade ele era Drácula, era de uma ordem dos dragões, a ordem do dragão, uma ordem cristã. Ele era o Vlad III, tá? Portanto descendente de outros 2 reis Vlads. Ele nasce em 1421. E, bom, em 1431 ele é naquele mesmo estilo de antes, né, que eu falei, ele é feito refém, dado como refém aos otomanos, cresce no cativeiro, se desenvolve aí bastante, e, ao contrário de um irmão, né, ele se converteu só formalmente e guardou ódio para sempre aí dos turcos. O irmão dele se converteu de verdade. Ele então foge, retorna para os reinos cristãos, a Valáquia era o lugar dele, então ele retorna, assume o trono pela primeira vez em 1448. Em 1456 ele mata em combate o voivoda rival, né, que tinha destronado lá atrás o seu pai, inicia uma política de terror contra nobres traidores, né, que eram os boiardos, e valia também contra turcos, contra opositores internos, e isso significava que eles massacrava em banquete, né, massacrava senhores conspiradores em banquetes e empalava inimigos, né, empalava, vocês sabem, né, bom, os expunha em público, sentados em grandes estacas de madeira. Então, assim, ele empalava esses inimigos como uma espécie de advertência, né? Como sinal simbólico de que ele não era de brincadeira. Ele ficou conhecido então como empalador, fez desse tipo de terror aí uma arma psicológica, passou a fazer empalamentos em massa de exércitos turcos. Isso funcionou, amedrontou terrivelmente aí os turcos, que nunca queriam, os otomanos não queriam mais nenhum tipo de confronto direto com ele. E aí o problema é que ele foi traído num dado momento por um rei da Hungria, o rei Matias, com base em algumas cartas falsificadas, e ele foi considerado um traidor da causa cristã, mesmo tendo sido tão veemente aí contra os islâmicos, né? Ele é preso por isso, né, por essa falsa acusação, é libertado posteriormente e retorna. Quando ele é libertado, ele persuade as pessoas de que de fato ele tinha um amor genuíno por Jesus Cristo e que ele era cristão. Então ele se transforma num comandante das forças húngaras que anteriormente o tinham prendido, vence campanha contra turcos na Bósnia e depois na Sérvia. Em 1476, com o apoio da Moldávia, ele é coroado pela 3ª vez, restaura alianças, restaura o comércio, promete proteger os cristãos e depois acaba emboscado por tropas turco-valáquias, né? E acaba morrendo. Seu corpo foi estraçalhado, né? E, enfim, aí a lenda posterior à sua morte foi a lenda de sádico, a lenda de um conde obscuro e mau. Ela foi misturando aspectos históricos com aspectos ficcionais e, como vocês sabem, posteriormente essa lenda negra vai se transformar na lenda do vampiro. Bem, é isso, tá? Eu acredito que vale a pena vocês darem uma olhada em todas esses 8 personagens como exemplos de cristãos que defenderam a cristandade, portanto preservaram o Ocidente para hoje. Eu fiz um quadro, tá, comparativo desses 8 defensores do Ocidente. Eu vou ver se o pessoal do clube pode colocar à disposição para vocês essa imagem, comparando, colocando a época os nomes deles, uma época numa coluna, os inimigos principais noutra coluna, alguns traços mais marcantes noutra, e noutra o tipo de liderança, né, as características essenciais de sua liderança e um legado, tá? Esse quadro
Repito, vou tentar disponibilizar para vocês também, assim como com essa conversa. E para finalizar, assim, o Raymond Ibrahim, ele diz que a obra é um alerta e uma crítica. Ele apresentou alguns heróis, né? E que, enfim, eram em geral guerreiros, com exceção de 2 reis aí, o São Fernando e São Luís. Peraí, só um instantinho, eu confundi aqui um trecho. Então, enfim, chegamos à conclusão, na qual o autor ele vai encerrar a obra com um alerta e uma crítica, né? Ele destaca que todos esses heróis apresentados, com exceção dos reis incontestáveis como São Fernando e São Luís, eles foram mais amados pelo povo do que pelas elites de sua época e muitas vezes pelas elites de épocas que sucederam aí o seu tempo, né? Figuras como o El Cid, o Corvino, o Skanderbeg e o Vlad Drácula foram populares entre camponeses e soldados e depois odiados por classes nobres e muitas vezes até por intelectuais. E segundo ele, isso continua sendo verdade até hoje em alguma medida. Em que medida? Na medida em que intelectuais, por exemplo, que fazem história sempre ignoram esses personagens ou maltratam a sua memória, né? Ele diz que o propósito do livro não foi canonizar quem não está canonizado, né? Porque tem alguns santos aqui, mas mostrar que mesmo sendo falíveis, eles fizeram o que era preciso quando a civilização, enfim, cristã estava em risco. O essencial a ser imitado nesses personagens não é tanto a perfeição, que eles não tiveram, né? Mas a firmeza diante de uma agressão não provocada, coisa que para ele está dramaticamente ausente nos homens dos dias de hoje. Termina, enfim, dizendo que sem esses defensores, o Ocidente, como conhecemos, não existiria. E se o Ocidente duvida de seus próprios heróis, talvez seja por isso que ele duvide também de si mesmo. Então, é um livro que procura, em sua medida, restaurar um pouco da autoestima da cristandade, dos cristãos, dos ocidentais, resgatar da amnésia, né, algumas figuras que merecem isso, porque nos legaram vantagens, e ao mesmo tempo trazer para nós aí um pouco aí de coragem, né, de valentia e de espírito de combate quando o combate é necessário. Tá aí o Clube Ludovico trazendo obras que não estão no mercado editorial. Parabéns para vocês que fazem parte do clube. Foi um prazer, então. Vamos tentar, para cada um dos livros, ter uma conversa como essa, para a gente, enfim, de alguma maneira ler juntos os livros do Clube Ludovico. Um abração e até a próxima.